Para a gente começar a nossa conversa sobre fotossíntese dentro da biologia, eu me desloquei para um parque aqui da minha cidade. Pessoal, eu me desloquei de automóvel, de carro, e é em cima desse deslocamento que eu quero propor a vocês uma reflexão. Pensem aí comigo, vocês já se perguntaram o que é que move um automóvel em última instância? Como assim, prof? Olha só. Um automóvel se mexe em função de um motor a combustão, e esse motor a combustão funciona a partir de gasolina. A gasolina é um combustível fóssil, derivado do petróleo. O petróleo ganha essa fama de fóssil porque sim, foi formado a partir da decomposição muito lenta, gradual e em condições especiais de matéria orgânica de milhões e milhões de anos atrás. Boa parte daquilo que a gente conhece como petróleo, no passado pode ter sido, por exemplo, um dinossauro. Os dinossauros eram seres herbívoros ou carnívoros, e mesmo os carnívoros comiam seres que eram herbívoros, e esses seres herbívoros, por sua vez, se alimentavam de plantas. E é aí que eu queria chegar. As plantas são o mais baixo nível dessa linha que a gente traçou, desde a gasolina. As plantas são a base de tudo que você tem ao seu redor. Plantas são seres capazes de converter matéria inorgânica, na forma de CO2, por exemplo, em matéria orgânica, na forma de glicose. São seres que, com o auxílio da luz, realizam um fabuloso espetáculo bioquímico chamado de fotossíntese. O que movimenta o seu carro e o que movimenta você, em última instância, é a fotossíntese. Eu queria deixar uma pergunta para a gente iniciar a aula de fato. Outros seres, além das plantas, são capazes de realizar essa fotossíntese também? Para responder isso, eu convido vocês ao quadro. Então vem comigo. Voltei. Pessoal, para a gente poder responder a pergunta que eu deixei em aberto para vocês, temos que seguir uma linha de raciocínio. Então vem comigo. Olha só, a fotossíntese surgiu há mais ou menos 2,45 bilhões de anos atrás. Olha quanto tempo! As plantas, que são os seres mais lembrados por realizarem a fotossíntese, surgiram há apenas 100 milhões de anos atrás. Isso quer dizer o quê? Que lá daqueles 2,45 bilhões de anos atrás até os 100 milhões de anos atrás, nós tínhamos a fotossíntese já ocorrendo, mas não por meio das plantas, porque elas, afinal de contas, ainda não existiam, não tinham surgido. Professor, quem que fazia a fotossíntese, então, nesse passado? Esses seres do passado, de certa forma, estão presentes até hoje. Claro que ao longo do processo evolutivo eles se transformaram, né? O tempo provoca esse tipo de transformação em função de seleção natural, mas a gente tem esses seres do passado representados mais ou menos até hoje. E aí eu coloco aqui para vocês que organismos realizam a fotossíntese. As plantas, claro, que fazem parte do reino vegetal, que a gente também pode chamar de reino plante ou reino metáfita. Mas além das plantas, algas. E cuidado, alga não é planta. Há um tempo atrás a gente incluía assim as algas pluricelulares dentro do reino das plantas. Isso é ultrapassado. As plantas possuem tecidos verdadeiros, coisa que alga alguma tem. Então, pelo fato delas não terem tecidos verdadeiros e algumas delas inclusive serem unicelulares, a gente não coloca mais as algas dentro do reino das plantas. Aonde que elas estão inseridas, prof? Lá no reino protista, que a gente pode escrever dessa forma aqui, protoctista. Muito bem, lá no reino protista nós temos as algas e também temos os protozoários, que são lembrados de maneira didática por serem animais primitivos, né? Então nós temos as plantas primitivas e os animais primitivos dentro do reino protista. Só as algas fazem fotossíntese, protozoários não. Além das plantas e das algas, nós temos as cianobactérias. Esse nome é legal, né? Cianobactérias. Ciano é relativo à cor azulada que alguns desses seres têm. Inclusive, há um tempo atrás, as cianobactérias eram chamadas de algas azuis. Esse nome entrou em desuso. A gente não mais se refere a esses seres como algas azuis, porque eles não têm nada a ver com alga, a não ser o fato de fazer a fotossíntese. Eles são seres muito mais parecidos com as bactérias, porque são seres procariontes, pertencem ao reino Monera. Então nós temos 3 reinos diferentes de seres que são capazes de fazer a fotossíntese. O reino metáfita,
O reino protista, representado pelas algas, os protozoários não fazem, e no reino monera nós temos as cianobactérias. Aliás, comentando, né, as cianobactérias têm essa cor azulada não por causa da clorofila. Tem gente que acha que a clorofila dela é azulada, não tem nada a ver. A clorofila desses seres, inclusive, é muito parecida com a clorofila que a gente encontra em plantas superiores. O que difere na cianobactéria é que tem algumas proteínas pigmentadas, umas proteínas azuladas que vão dar essa cor característica, beleza? Então esses seres aqui são os caras que fazem a fotossíntese. Agora eu volto à pergunta, qual deles é o principal responsável pela fotossíntese? Se você pensou em planta, você errou. Quem é o principal responsável pela fotossíntese no planeta? É a alga, especialmente a alga unicelular, que são formadores daquilo que a gente chama no ambiente aquático de fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Algas, seres unicelulares microscópicos que são a base da cadeia alimentar aquática. Olha o que eu representei aqui para vocês. Eles são produtores em uma cadeia alimentar. O que significa dizer que um ser é produtor lá na cadeia alimentar? Significa dizer que ele é capaz de produzir matéria orgânica. Como que ele faz isso? Ele vai converter energia luminosa, a luz chega até ele, e ele converte essa energia luminosa em energia química. A partir dessa energia química é possível sintetizar compostos como, por exemplo, a glicose, e a partir dessa glicose estocá-la na forma de celulose, na forma de sacarose, de outros compostos, e hora ou outra utilizar essa glicose, por exemplo, para síntese de ATP, e com esse ATP sintetizar proteínas, enzimas e fazer o organismo funcionar. Por isso que eles são a base da cadeia alimentar. De certa forma eles pegam luz e transformam em glicose, claro, com outros compostos, como a gente já sabe, água e gás carbônico. Agora, esses seres produtores no ambiente aquático são o fitoplâncton, são predados, são consumidos por aquele primeiro nível de consumo, que são os consumidores primários, seres que a gente vai chamar de zooplâncton. O que é o zooplâncton? Zoo lembra da gente de animais. São animais, prof? São protozoários, seres unicelulares também, e algumas larvinhas microscópicas, como a gente tem algumas larvas de crustáceos que fazem parte desse zooplâncton. Esses seres são consumidores primários, por se alimentarem do fitoplâncton. Aí nós temos os consumidores secundários, que também não fazem fotossíntese, assim como os consumidores primários, como algumas larvinhas de insetos, já não microscópicas. Esses seres consomem o zooplâncton e servem de alimento para os consumidores terciários, que são peixes em geral. Seria o nosso terceiro nível de consumo, mas o quarto nível trófico dentro da cadeia alimentar. Esses seres produtores, pessoal, como vocês estão vendo, sustentam os outros organismos que estão dentro de um ecossistema. São imprescindíveis. Agora tem uma outra coisa interessante. Ao longo da evolução, os seres se transformaram, certo? Claro, a gente tem vários grupos que surgiram ao longo do processo evolutivo. Mas a fotossíntese, será que ela sempre foi igual? Será que a fotossíntese passou por transformações? Existem tipos diferentes de fotossíntese? Eu vou te mostrar. Olha só, gás nobre, é muito difícil para a gente, dentro da ciência, determinar se houver poucos ou vários padrões de fotossíntese ao longo de 2,45 bilhões de anos. A gente acredita sim que a fotossíntese criou vários rumos, vários ramos de evolução, e dentro desses raminhos alguns não se adaptaram muito bem, alguns tipos de fotossíntese não deram muito certo, digamos assim, e 3 desses padrões se deram muito bem e perduraram, estão presentes até hoje. A gente diz que a fotossíntese pode ser dividida em 3 tipos. A gente tem a fotossíntese do padrão C3, o padrão C4 e o padrão CAM, que é um desdobramento do padrão C4. O que é uma planta C3? É a maior parte das plantas. Quando você olha para uma árvore, pode ter certeza, ela é uma planta C3. Quando você pensa numa leguminosa, que pode ser arbórea também, mas a gente normalmente fala das leguminosas de porte herbáceo, tipo soja, tipo amendoim, feijão, lentilha, ervilha, a vagem, tudo isso é leguminosa. Eu falo delas porque ela tem uma importância econômica muito grande, então vale a pena a gente ressaltar. Esse tipo de planta é uma planta C3. Lembrando que, por definição, leguminosa é aquela planta que vai ter um fruto do tipo de vagem, né? Então, produzir uma vagenzinha, ela é uma leguminosa. A gente também tem plantas de importância econômica que são gramíneas. E essas gramíneas de inverno são plantas C3. Tipo quem, prof? Tipo a cevada, tipo o trigo, o azevém, a aveia, tudo isso é planta C3.
O que essa planta tem de interessante? Você vai ver na aula subsequente, comigo e com o professor Samuca, que a fotossíntese pode ser dividida em dois momentos. Uma etapa que depende diretamente da luz, que a gente vai chamar de etapa clara, e uma etapa que não depende diretamente da luz, que a gente vai chamar de etapa escura. Essa etapa escura é o momento em que a planta está sintetizando a matéria orgânica. Sabe lá na quinta série que você aprendeu assim, ó, que a fotossíntese é o meio pelo qual a planta produz o seu próprio alimento? O que é esse produzir o próprio alimento? É sintetizar a matéria orgânica, que ela vai utilizar, digamos assim, como alimento para poder sobreviver. Essa matéria orgânica se traduz principalmente na molécula de glicose. Então, quando a gente está falando lá da fase escura, esse é o momento em que a planta está fabricando glicose. A planta C3, para poder fabricar essa glicose, ela vai pegar 3 átomos de carbono, de moléculas de CO2. Então, ela pega um CO2, outro CO2, outro CO2. Cada um deles tem um carbono, então são 3 átomos de carbono. E aí ela vai sintetizar um composto precursor da glicose. Esse composto vai ter 3 carbonos, por isso que a planta é chamada de planta C3. Então ela junta esse composto precursor com outro composto precursor, que você vai ver lá na aula de fase escura, junto com o professor Samuel, e pá! Juntou esses dois, formou uma glicose. A planta C3 faz isso. É uma planta que tem uma eficiência muito legal, tanto que está aí até os dias de hoje, mas ela tem um detalhe. Toda vez que uma planta C3 é submetida a calor muito intenso, ela precisa de uma demanda de água muito grande. Ela precisa de muita água para poder manter o seu padrão de fotossíntese. Toda vez que uma planta C3 começa a ser privada de água em ambiente de calor, a taxa de qualidade de fotossíntese dela despenca. E é por isso, por exemplo, que se a gente não tiver uma boa quantidade de chuva numa lavoura de soja, esse soja vai produzir menos matéria orgânica, isso se traduz com a menor produção de grãos. E com a menor produção de grãos, menos lucro para o proprietário. São plantas que dependem de água para poder sobreviver no calor. Por quê, professor? Que se elas tiverem com muito calor e pouca água, elas não conseguem aproveitar muito bem o CO2 que vem da atmosfera. Perfeito? A planta C4, ela não tem tanto problema com relação a esse calor e falta de água. Ela é mais tolerante à falta de água. E aí, prof, essa planta consegue manter captura de CO2 intensa, mesmo com uma quantidade menor de água do que a gente precisaria lá na planta C3. É uma adaptação que a gente tem a viver em ambientes um pouco mais secos. Quem que são plantas C4? O milho, a cana-de-açúcar, as chamadas gramíneas tropicais. São plantas que produzem muita matéria orgânica mesmo estando no calor e com relativamente pouca água, se a gente fosse comparar com uma planta C3. Por que a gente tem, por exemplo, produção de álcool, de etanol no Brasil a partir de cana? Porque é uma planta que tem produção de matéria orgânica muito intensa. Por que nos Estados Unidos eles fabricam etanol a partir do milho? Porque é uma planta que tem uma fabricação de matéria orgânica também muito intensa. É uma planta C4. Que não precisa de tanta água para poder se desenvolver. O pessoal no Brasil, no sul do Brasil, quando a gente tem a época de pós-safra do soja, costuma plantar milho, que é uma planta que vai estar adaptada a um momento que não vai estar chovendo tanto quanto antes. Beleza, essas plantas são menos dependentes de água, melhor aproveitamento de CO2 e com mais síntese de matéria orgânica. Guarda isso, planta C4. Agora, o que é uma planta CAN? Esse CAN é sigla para mecanismo ácido das crassuláceas. Crassuláceas são plantas suculentas. Essas plantinhas suculentas tiveram, na investigação da sua bioquímica, a descoberta de um mecanismo diferente de fotossíntese. Lembre-se que tanto as suculentas, as crassuláceas, quanto as cactáceas são plantas que toleram muita falta de água. Como que elas fazem isso? Olha só, elas captam gás carbônico à noite. Para poder capturar gás carbônico, a gente tem que ter aberturas, normalmente, nas folhas chamadas de estômatos. No caso dos cactos, nem folha eles têm. Eles vão ter esses estômatos direto no caule. No momento que ele abre o estômato para pegar CO2,
ele também acaba perdendo um pouco de água por transpiração. Se a planta fizer essa captura de CO2 durante o dia, que tem sol intenso, ela vai transpirar demais. Ela transpira, ela morre desidratado. Então o que a plantinha vai fazer? Ela vai manter os seus estômatos fechados durante o dia, mas à noite, quando a temperatura baixa, que ela não vai transpirar tanto, ela abre os seus estômatos, pega CO2 e guarda. A planta can é uma planta que consegue guardar CO2 na forma de um composto chamado de ácido málico, tá? Por isso que é um mecanismo ácido das crassuláceas. São plantas muito bem adaptadas à falta de água. Galerinha, para a gente finalizar então esse primeiro momento da aula, eu preciso explicar melhor para vocês aonde que ocorre de fato a fotossíntese. Vocês sabem que a fotossíntese ocorre lá nas cianobactérias, nas algas, nas plantas, mas na planta, que é o que a gente estuda mais, aonde especificamente vai rolar essa fotossíntese? Então acompanha aqui comigo, olha só, eu desenhei uma planta para vocês e ela tem uma folha, cortei essa folha. Esse corte que eu fiz é um corte transversal, que ele está atravessado na folha. Se fosse um corte longitudinal, seria ao longo da estrutura. Ele é um corte transversal. Então fiz o corte ali, ó, cortei e estou observando a folha de frente. O que eu enxergo? Isso aqui. E o que é isso, prof? Se a gente pensar isso como uma folha, a parte de cima, aqui ó, epiderme superior, são células que não são capazes de realizar a fotossíntese, não têm pigmentos fotossintetizantes. A epiderme tem função protetiva. Além da epiderme, eu desenhei aqui para vocês uma camada de cera. Como essa é a epiderme superior da folha, ela recebe muita incidência de luz. Para evitar processos de desidratação, ela tem uma cera impermeabilizante por cima que a gente vai chamar de cutina, tá? Que forma a cutícula. Beleza, então epiderme superior com a cutina e embaixo nós temos a epiderme inferior com perfurações. Isso acontece na maior parte das plantas eudicotiledôneas. Então elas têm essas perfuraçõezinhas embaixo e é por meio dessas perfurações que entra CO2 na folha, sai O2 da folha. É também por essas perfurações que a gente tem processos de transpiração na planta. Quando a planta perde água por vapor d'água saindo, esse vapor sai por perfurações estomáticas, beleza? Muito bem, isso aqui é um estômato. Entre a epiderme superior e a epiderme inferior, nós temos o meião da folha. E esse meião a gente vai chamar de mesófilo foliar. Então toda essa região é o mesófilo foliar e ali a gente encontra células que são capazes de realizar a fotossíntese porque possuem cloroplastos. Então eu peguei uma célula dessas e ampliei para cá. O que eu enxergo nessa célula? Parede celular, a membrana, a gente tem o vacúolo, que é uma bolsa com água, nós temos o núcleo com os retículos endoplasmáticos e aqui uma simpática organela chamada de cloroplasto. Se eu pegar esse cloroplasto e ampliar, eu vejo algo parecido com isso. Uma organela com duas membranas e com vários disquinhos empilhados lá dentro. Esses disquinhos são importantíssimos, a gente chama eles de tilacoides. O espaço que a gente tem entre os tilacoides a gente vai chamar de estroma, que é um líquido semigelatinoso que a gente tem ali dentro e também importante para o processo de fotossíntese. Agora, pegando os tilacoides e ampliando, eu vou enxergar a membrana do tilacoide, a membrana tilacoidal. E é nessa membrana do tilacoide que nós vamos encontrar essa bagunça aqui, chamada de fotossistema. O que é o fotossistema? São várias proteínas e nessas proteínas associadas nós temos clorofilas, que eu desenhei aqui para vocês com um formato mais ou menos aí de um taco de golfe. As clorofilas vão formar aquilo que a gente chama de complexo antena. Junto com as proteínas, a gente tem um sistema que transporta elétrons para o miolo do fotossistema, o chamado centro de reação. Interessante, nós temos clorofilas, nós temos proteínas e nós temos alguns pigmentos auxiliares, que são os chamados carotenos, que são lipídios pigmentados. Esses lipídios eles conseguem também absorver determinados comprimentos de onda e auxiliam no processo de excitação do centro de reação. Para falar em termos gerais, depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona esse processo excitatório, a gente vai falar da fase clara da fotossíntese, mas em termos gerais entenda o seguinte: você tem luz. A luz incide sobre a célula vegetal, consequentemente sobre o cloroplasto e sobre os tilacoides. Essa luz, você estudou na primeira aula, ela tem uma característica dual. Ela é uma onda
e ela é partícula. A parte particular a gente representa como fótons. Esses fótons, ao atingir as clorofilas e também os carotenos, provocam excitação eletrônica. Então, elétrons começam a se mexer, vão ser transferidos para as proteínas que fazem parte do fotossistema e esses elétrons começam a caminhar em função dessa excitação para o centro de reação. A partir do momento que os elétrons estão no centro de reação, eles são transferidos para aceptores de elétrons e a partir disso a gente tem o início da fotossíntese, a chamada etapa fotoquímica ou etapa clara da fotossíntese. O que eu quero que vocês lembrem? Que tudo começa a partir dos fotossistemas. De restante, prof, seria muito interessante você entender um pouquinho melhor de como funciona e como está estruturada a molécula de clorofila. Mas para explicar isso para vocês, eu chamo o meu grande camarada, professor de Química, Marcelão. É contigo, Marcelão, clorofila neles. Um grande abraço, pessoal. Até depois. Fala, galera, tudo beleza? Olha aí o professor Marcelão da Química na área e vocês, como estava rolando aí a aula com o professor Guilherme, que ele estava mostrando lá para vocês no quadro, agora vocês estão vendo apenas as minhas mãos. E por quê? Porque a gente vai trabalhar um pouquinho aí com as estruturas químicas dos pigmentos fotossintetizantes e fazer todo esse desenho aqui no quadro fica um pouquinho complicado. Mas eu queria que vocês soubessem que todas essas estruturas vocês podem acessar aí no e-book, que são as estruturas da clorofila A e B, o beta-caroteno e a ficoeritrina. A gente vai trabalhar um pouquinho com esse assunto agora, justamente pelo fato porque vocês viram lá na imagem anterior que o centro do fotossistema tem o que a gente chama de centro de reações. E é para esse centro de reações que os elétrons são transferidos quando estão o quê? Energizados. Então a gente vai fazer aí um bate-bola com relação a essa questão de transferência de elétrons e as estruturas dos pigmentos fotossintetizantes. Então aqui vocês estão vendo as estruturas da clorofila A e B. A gente só vai ter essa diferençazinha aqui no que a gente representou como R, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada geral e eu não sei se vocês reparam, principalmente nessa região aqui da clorofila A e B, que vai ter o quê? A presença de ligações duplas alternadas, ou seja, a gente vai ter a possibilidade de existir aquele famoso efeito que vocês estudam aí na parte de química orgânica básica, por exemplo, quando vai estudar o benzeno, a gente vira para vocês e fala, olha, o benzeno apresenta uma estrutura contendo duplas e simples ligações alternadas. Essa estrutura aqui é a da ficoeritrina, ó. Observe que mais uma vez a gente vai ter a presença de ligações duplas e simples, o que? Alternadas, o que a gente também diz que é conjugadas, né? E aqui a gente tem a estrutura do beta-caroteno, que também vai se repetir essa característica de duplas e simples conjugadas. Essa questão está ali à toa? É tipo uma coisa assim, ah, cara, é fruto do destino? Não. Isso daí, galera, tem uma funcionalidade que é, quando nós temos essas ligações duplas conjugadas, que é, né, que vai gerar o tal do efeito da ressonância que vocês tanto escutam aí nós professores de química falando, a gente vai ter a característica de elétrons deslocalizados. E aí, esses elétrons deslocalizados, digamos assim, quando você tem a presença da energia luminosa, a gente pode ter a possibilidade de excitação desses elétrons. Então vamos parar para pensar. Esses pigmentos fotossintetizantes recebem a energia luminosa e como nós temos elétrons deslocalizados, em outras palavras, num português que fique mais claro para todo mundo entender, é como esses elétrons não tivessem ali muito presos ali na ligação. Então essa energia luminosa faz com que a gente tenha a possibilidade de realizar uma excitação desses elétrons. E aí nós temos uma coisa interessante que é assim, aquele fotossistema vai organizar os pigmentos fotossintetizantes como se fosse o quê? Uma espécie de antena. Né? Então vamos pensar, por exemplo, numa antena parabólica, tá? Vamos pensar numa antena parabólica. É como se você tivesse aquele fotossistema amplificando o quê? A excitação desses elétrons
para fazer com que você tenha o quê? A promoção de elétrons ali no centro do fotossistema. Então, assim, até esse momento é para que todos vocês entendam. Os pigmentos fotossintetizantes, eles vão apresentar essa característica de ligações duplas e simples conjugadas. Então aqui, tanto a clorofila A quanto a B, aqui o beta-caroteno e aqui a ficoeritrina. E aí fica como sugestão para você que está acompanhando aí essa aula o seguinte: procura depois desse vídeo, escreve aí no Google, cara, procura aí, ó, estrutura dos pigmentos fotossintetizantes. Vocês vão ver que essas características vão se repetir, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui da clorofila A e B. Galera, qual é a diferença entre as estruturas, né, da clorofila A e da B? Então a gente vai ter a diferença que na clorofila A, no lugar do Rzinho, a gente vai ter um CH3. Então o que é o CH3? É um grupo metil. Então, se no lugar do R eu coloco um CH3, eu passo a ter o quê? A estrutura da clorofila A. E a clorofila B, o que eu vou ter? Ó, eu vou ter esse grupinho aqui, ó, C dupla O ligado a um hidrogênio. O que é isso daqui, galera? É o grupo funcional de um aldeído. Então aqui a gente tem uma carbonila aldeídica, que eu também posso chamar de aldoxila. Então se aqui, no lugar do R, eu tenho um C dupla O H, que vai configurar um aldeído, a gente vai ter a clorofila B. Então fiquem ligados que essas diferenças, às vezes você pode estar fazendo, por exemplo, uma prova e o cara vira para você e pergunta com relação ao tipo de função orgânica que você vai ter ali. Uma parada que é importante que vocês saibam, que existe uma diferença com relação à polaridade da clorofila A da clorofila B. Então, não sei se vocês estão ligados que o metil CH3 é um grupo de hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. E a clorofila B, eu tenho o quê? Um C dupla OH, que vai me gerar uma certa polaridade mais elevada se eu comparar com a clorofila A. Então, por exemplo, eu posso ter uma prova que vai virar para você e vai falar assim, olha, entre a clorofila A e a clorofila B, quem apresenta maior polaridade? Quem é mais polarizada? E aí você vai lá e vê, poxa, já que a diferença está nesses dois grupos aqui, a clorofila B, como apresenta o C dupla OH, é mais polar do que a clorofila A. Fiquem ligados que aqui a gente está falando do conteúdo de polaridade das moléculas, assunto que é bastante importante. E claro, sem esquecer que a gente pode ter uma situação onde a clorofila A é convertida em clorofila B. De que maneira? Se a gente promover uma oxidação desse carbono do grupo metil. Então, esse grupo metil aqui, o CH3, o que a gente vai ter? Ó, a gente vai ter o carbono ligado a 3 hidrogênios, e se a gente for efetuar o cálculo do número de oxidação desse carbono aqui, o que a gente vai ter? Ó, observem o seguinte, a ligação carbono-hidrogênio, a gente vai ter o carbono sendo mais eletronegativo, tá? Então a gente tem 3 hidrogênios aqui, esse carbono ele apresenta aqui NOx menos 3, sem levar em consideração essa outra ligação que eu tenho aqui, que é carbono. Então, carbono não vai gerar nenhuma carga. Então, o número de oxidação desse carbono aqui é menos 3. Só que quando eu tenho a formação do meu aldeído, o que a gente vai ter? Como o oxigênio é mais eletronegativo do que esse carbono, a gente vai ter o quê? Na quebra, em teoria, dessa ligação química, o oxigênio ficaria com os elétrons da ligação. Então aqui a gente teria a perda, em teoria, dos elétrons desse carbono para o oxigênio. Então eu teria mais 2 aqui, e a quebra dessa ligação geraria uma carga menos 1. Ou seja, esse carbono, no final das contas, sairia com que carga? Com a carga mais 1. Ou seja, de menos 3 para mais 1, esse carbono acabou sofrendo o quê? A oxidação. Se por acaso eu tiver uma oxidação desse ponto aqui, transformando a clorofila A
que tem esse grupo metil aqui, em um aldeído, eu passo a ter a clorofila B. Então, até esse momento, eu estou te dando alguns bizus aí para vocês ficarem ligados com relação a coisas que, por exemplo, algumas provas podem colocar para você analisar, resolver alguns problemas e tal. Então, só que nesse pontinho a gente viu com relação a alguma coisa de polaridade, a conversão da clorofila A com a clorofila B. Nós vimos aí um pouquinho de funções orgânicas, os grupos funcionais. E essa questão da polaridade, a gente precisa também virar para vocês e falar que essa diferença pode influenciar, por exemplo, no tipo de solvente que você utiliza para poder extrair esses diferentes tipos de clorofila. Mas eu queria dar um exemplo aí de solvente geral que você, inclusive, até pode fazer em casa. Se por acaso você quiser, você pode pegar um solvente clássico, que é o etanol. Muito provavelmente você não tem aí o etanol puro em casa, né? Você pode pegar aí o álcool que você tem aí, o álcool doméstico, que é aquele que a galera acaba utilizando para fazer limpeza de vidros e tal. E aí você pode fazer uma experiência que é, você vai pegar tipo um recipiente com tampa, e aí você coloca algumas folhas dentro e tampa esse recipiente, né? Claro, o recipiente contendo álcool. E aí depois de alguns dias você volta, você vai ver que o etanol vai extrair o quê? As clorofilas da sua folha, e aí você vai ver que ele vai ficar esverdeado e a folha vai perder a sua coloração característica. Então essa daqui seria aí um pouco da discussão com relação à clorofila. É uma estrutura grande, né? E a gente tem também outros pigmentos. Então, por exemplo, o famoso beta-caroteno. O beta-caroteno, né, ele está presente aí, por exemplo, na cenoura, né? E o beta-caroteno, ele é um hidrocarboneto. Então, o beta-caroteno é o hidrocarboneto, então ele é altamente apolar, tá? Então, se por acaso eu tenho que extrair o beta-caroteno, eu preciso escolher um solvente que apresente uma polaridade o quê? Compatível com essa estrutura aqui. Então a gente vai dar preferência aí para solventes apolares, como por exemplo o hexano. E a gente tem aqui por último a ficoeritrina. Observe que a ficoeritrina, comparado com o beta-caroteno anterior, a gente apresenta aqui o que? Uma polaridade relevante. Então observe que aqui tem, por exemplo, dois grupos altamente polarizados que são o que? As carboxilas. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, amidas, tá vendo? Ó, nitrogênio ligado diretamente ao C-O. Então a gente tem, ó, duas amidas aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, uma imina. Ó, imina porque é o nitrogênio com dupla ligação com outro carbono. Então aqui a gente tem uma imina. E aqui nós temos o quê? Uma amina, especificamente uma amina secundária. Então essa daqui é a ficoeritrina, que é um pigmento fotossintetizante presente aí nas algas vermelhas. E aí, como eu estava falando para vocês, esses pigmentos fotossintetizantes, eles vão ficar organizados ali lá no complexo antena. E aí o que vai acontecer? À medida que você tem o recebimento da luz solar, como esses elétrons estão deslocalizados, você vai ter uma excitação desses elétrons. Então essa organização vai amplificar essa energia luminosa e lá no centro da reação você vai ter o quê? A promoção de elétrons. Se você for puxar aí na sua cabeça, você vai se lembrar que lá quando a gente estuda o modelo de Bohr, né, o famoso modelo atômico de Bohr, a gente discute um pouquinho aí com relação a essa transição de elétrons nos níveis de energia. A ideia aqui é semelhante. Mas uma coisa que talvez você aí em casa esteja pensando assim, pô Marcelo, beleza, você mostrou aí um pouco das estruturas dos pigmentos fotossintetizantes e aí ficou bem claro essa questão das ligações duplas conjugadas. A questão toda é, cara, se todos eles apresentam essas ligações duplas conjugadas, por que você não tem apenas um pigmento fotossintetizante? Não sei se você conseguiu entender a pergunta, mas é uma ideia que talvez muitos de casa estariam pensando. Porque tudo o que a gente está demonstrando para vocês apresenta essa característica na estrutura de ligações duplas e conjugadas.
Então a ideia seria você ter apenas um pigmento fotossintetizante ao invés de ter vários. E aí, para a gente poder continuar esse bate-papo, eu vou passar aí essa nossa narrativa da fotossíntese para o professor Samuel Cunha. Então, Samuel, qual é a importância para as plantas possuírem diferentes pigmentos fotossintetizantes? Conta aí pra gente. Valeu, Marcelão! Agora então deixa que eu vou explicar para a gurizada qual a importância de existirem diferentes pigmentos fotossintetizantes para uma planta. Primeiro você tem que se ligar nisso aqui, ó. Quando você olha, por exemplo, esse quadro, professor, ele é verde, tá tranquilo, estou vendo a cor que é verde. Bom, se você está vendo a cor desse quadro verde, significa que a luz bateu aqui e refletiu até você. Se você está vendo a cor verde, significa que ele não absorveu a cor verde. Pelo contrário, ele refletiu. Agora vamos pensar numa planta. As folhas de uma planta, vamos pensar assim, na grande maioria, é verde. Bom, se a planta tem uma folha e essa folha é verde, significa que ela refletiu a luz verde. Olha que interessante. Se ela refletiu, ela não absorveu. Então você sabe que o comprimento de onda, que está em nanômetros, eles têm diferentes cores de acordo com o comprimento dessa onda. Se uma planta, vejam que interessante, está refletindo a luz verde, se a folha está refletindo a luz verde, significa que ela não usou aquela luz verde. Ela refletiu, ela não absorveu. E aí que nós temos o exemplo da clorofila A e clorofila B. Você repara que aqui ó, é a absorção. Ela absorve luz nesses extremos, mas a luz verde ela não absorve. Então ela reflete. Veja que interessantíssimo. Aí que tá. Tu fala assim, professor, então agora entendi. A clorofila é o pigmento fotossintetizante, né, das folhas no geral, das plantas. E por isso que ela é verde. A folha é verde porque ela não absorve exatamente isso. E aí você tem que se ligar. Existem outros pigmentos. Você está aí com o nosso e-book, você vai ver. Eu quero que você entenda aqui este conceito. E aí vem a pergunta. Não é uma pergunta aqui, é uma afirmação. A folha é verde. Ora, a clorofila, que é esse principal pigmento fotossintetizante, ela não absorve a luz verde. Professor, mas existem outros, né? Claro que sim. Aí a gente vai trazer um exemplo para você aqui, ó. A ficoeritrina, ela não absorve vermelho. Se ela não absorve o vermelho, o que acontece? Ela reflete o vermelho. Lembra lá dos dinoflagelados, que quando eles se multiplicam demais, eles formam o que a gente chama de maré vermelha? Essa maré vermelha não é sangue, é um monte desse, ou de dinoflagelados, também pode ser algumas bactérias ali e tal, que possuem esse pigmento ficoeritrina em abundância, eles estão muito abundantes, eles se multiplicaram demais. E aí a água tem essa sensação, na verdade não é, ela fica avermelhada por causa desses dinoflagelados que eles estão boiando e eles não estão absorvendo vermelho, pelo contrário estão refletindo, por isso que fica o conhecido como maré vermelha. Veja que interessante os pigmentos fotossintetizantes. Tem um pigmento importante aqui, como o beta-caroteno, que não é um pigmento em si fotossintetizante, mas ele é um auxiliar na fotossíntese. Ele auxilia na fotossíntese. O beta-caroteno, por exemplo, na cenoura. A cenoura é meio alaranjada, assim, tal. Então significa que o beta-caroteno ele não está absorvendo a luz alaranjada. Então ele reflete, por isso que o exemplo da cenoura é laranja. Isso serve para tudo. Quando você olhar para uma cor, ver um azul, significa que aquela cor não absorve o azul e sim reflete. Para todas as cores, a partir de agora vermelho, pega o Internacional de Porto Alegre, o meu querido Brasil de Pelotas, é uma cor vermelha. Então quer dizer que é vermelha aquela camiseta? A gente chama que aquela camiseta é vermelha porque ela não absorveu o vermelho e refletiu. Isso é interessante. Agora, dá uma pausa aqui, né, nessa aula e começa a olhar para as cores e imaginar, tá refletindo aqui, tá refletindo e não absorveu. Isso acontece também com os nossos queridos organismos fotossintetizantes. E aí, gurizada, agora na terceira etapa dessa aula, você vai entender os mecanismos fotossintetizantes que são apaixonantemente lindos. Eles se encaixam, tudo faz sentido. E lá a gente se encontra de novo. Então, até mais!